Como é uma edição especial, decidimos dar ao nosso convidado um menu, tem à sua frente, onde pode escolher 3 sopas à medida. Uma canja de galinha, para falarmos da pandemia e dos efeitos no país, uma sopa azeda, tão azeda como ficou o PS nos Açores, e uma sopa da cantina da Alta Europa, imagino que saiba porquê, é para falar sobre este romance entre o PS e Marcelo Rebelo de Sousa. Qual é a sopa que nos quer servir? Começamos com a canja. Então, para reconfortar. Foi surpreendente. Apostávamos numa sopa azeda, era a nossa aposta. Isso era um início mais difícil. Então, o que é que lhe parece? Acha que o Governo está a fazer uma boa gestão desta segunda fase da pandemia? Esta segunda fase da pandemia é a fase mais dura, indiscutivelmente, e está a ser a fase mais dura em toda a Europa. Se repararem, a segunda fase está-se a processar exatamente como a primeira. É um movimento, aliás, que os epidemiologistas conseguiram explicar melhor, desloca-se de leste para oeste na Europa. Países que, aliás, tinham sido muito poupados na primeira fase, como a República Checa, entraram em processos muito complexos nesta segunda fase. Vários países, depois do centro da Europa, também com números muito mais elevados do que na primeira fase, a adotarem medidas restritivas, e por isso o que nós tivemos, República Checa, Áustria, Alemanha, França, Itália, França, Espanha, tudo isto foi notícia já por todos, com situações muito mais complicadas do que na primeira fase. A questão do Fernandina era que era mais ou menos expectável que vinha uma segunda vaga. O Governo preparou-se devidamente para ela? O que um Estado pode fazer relativamente a uma segunda vaga, uma pandemia, é aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que isso é feito. Hoje nós temos uma situação que, do ponto de vista do número de casos em Portugal, é 4 a 5 vezes mais do que nós tivemos no pico da primeira fase, um número de internamentos que anda de 2 a 3 vezes mais do que aquilo que tínhamos e uma utilização de cuidados intensivos 1,5 a 2 vezes mais do que aquilo que tivemos no máximo da primeira fase durante um período mais prolongado. E hoje nós sabemos que há uma pressão crescente sobre o sistema hospitalar, mas o sistema hoje tem capacidade reforçada para lidar com este crescimento. Agora, esta capacidade não é ilimitada, esta capacidade não sustenta qualquer ritmo de crescimento da pandemia e por isso é que é muito importante que venham as medidas que foram tomadas, as medidas que venham a ser tomadas. Eu acho que nós neste momento o que temos que fazer é um sinal muito claro de regresso a práticas de afastamento social, de confinamento. Já vamos às medidas e que terão que ter um paralelo. Deixe-me só insistir neste ponto. Ainda ontem ouvimos os especialistas a dizerem que o Governo devia ter tomado medidas mais duras e mais cedo, quando os números já eram alarmantes e quando nos outros países já estavam a ser seguidos exemplos de medidas mais duras. O Governo reagiu atempadamente? Quando me perguntou o que é que o Governo pode fazer para lidar ou para prevenir uma segunda vaga, eu acho que aquilo que era importante e essencial fazer, que era reforçar o Sistema Nacional de Saúde, a nossa capacidade de resposta em saúde, eu acho que isso aconteceu e acho que os dados demonstram isso mesmo e creio que a preparação do país face à primeira vaga é hoje diferente. Desde os EPIs, as máscaras que não são hoje assunto, o gel desinfetante, as vagas nos hospitais, tudo isso, o país tem hoje uma capacidade de preparação que não tinha. Não tinha nenhum, não tinha Portugal e hoje todos estarão melhores. Relativamente à questão era se Portugal devia ou não confinar mais rapidamente e de forma mais intensa mais cedo. E devia? Eu acho que há aqui um equilíbrio, é um equilíbrio sempre muito difícil. Se hoje vemos, aliás, que no país não há unanimidade nem consenso, o consenso que houve na primeira fase da pandemia para um confinamento muito rápido e muito brusco e muito agressivo. Nós tivemos a economia com todos os grandes sistemas sociais praticamente fechados durante várias semanas, aliás, fechados sem fim à vista. Ninguém hoje no país defende essa solução. Deixa-me só intervir aqui, porque eu gostava de falar também desta sopa. Não sei se me dás autorização, Miguel. Claro que sim, nós queremos saber a tua Canja de opinião. galinha era uma sopa que, por acaso, eu estava aqui desde o início, eu queria falar sobre ela e tem muito a ver com aquilo que se passou esta semana. Eu estive ontem a ouvir os especialistas lá na reunião do Infarmed, que foi aquela longa exposição, e fiquei ali com algumas questões que têm a ver com a informação que as pessoas têm hoje em dia para as medidas que são tomadas. E que a informação parece não ser muito coincidente com aquilo que o Governo tem dito nas últimas intervenções que fez com dados específicos. E isso aí, quanto a mim, levanta, se calhar, parte destas resistências das pessoas, que aliadas ao cansaço, que acho que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República
já falaram muito durante estes dias, que esse cansaço acaba por, enfim, ter aqui um acrescento, que é estas questões técnicas de repente virem dizer que as pessoas podem estar nos restaurantes, porque não é lá que são os principais focos, que afinal 81% dos casos não se sabem sequer qual é a sua origem, que foi o que ficou ontem, e eu acho que isso acaba por ficar mal explicado pelo Governo. Não concorda comigo nisso? Não vê isso assim? Eu acho que a questão da informação, da qualidade da informação, da forma como ela é Já agora, transmitida... da comunicação, ou não tem sido um problema a comunicação do Governo? A ver, eu acho que, começando aliás por aí, a comunicação é difícil sempre que nós não estamos perante uma medida que é única e que é muito simples. Quer dizer, mandar as pessoas para casa e dizer estamos num confinamento mais ou menos geral é relativamente simples de comunicar e é relativamente simples de perceber. Não tem nenhuma dificuldade. Quando tudo isto acabar, dizer acabou, regressemos todos à rua, ao convívio, à festa, a nos abraçarmos e beijarmos como antes de tudo isto acontecer, também vai ser muito fácil e muito alegre de fazer. A questão difícil, e por isso é que, respondendo, tentando fechar a pergunta que me fez, aliás, no início, é como é que se casa, não é? Uma situação em que nós precisamos de assegurar níveis de contenção da propagação da pandemia sem que isso corresponda a um fecho global das atividades. E isto é um equilíbrio que se vai fazendo e que se vai fazendo sempre com informação, que muita dela é sempre olhar para o retrovisor. Nós temos dados do que aconteceu, nós não temos dados daquilo que vai... De repente também estarem a ouvir falar que os restaurantes não são um problema e perceberem ao mesmo tempo que este fim de semana não podem ir aos restaurantes e as próprias pessoas que trabalham na restauração, não é? Eu acho que quem fornece essas informações e quem divulga essas informações, quem as produz e quem as divulga, deve ter atenção com a forma como as transmite e como elas são contextualizadas. Está a responsabilizar os especialistas que são ouvidos ou a DGS? Não percebi. Acho que as autoridades de saúde que têm acesso aos dados, que são elas, no fundo, a única entidade que tem os dados e que produz os dados e que realizam os estudos, são as autoridades de saúde e quem estuda a saúde tem que ter essa atenção particular. Eu acho que é daquilo que é o meu senso, e falo de senso comum, olhar para os dados, eu acho que nós, se calhar, à questão de 2 meses atrás, era capaz de ser mais fácil detectar pelas cadeias de transmissão, fazer as análises de onde é que vinham as contaminações. Imagino que hoje seja bastante mais difícil fazer com o número de infecções que nós temos. Imagino depois também que seja relativamente difícil dizer se uma família foi ao restaurante, se a infecção é no contexto familiar ou se é num restaurante. Não sei dizer. O que eu acho que é relevante neste momento, aliás, para mim também, como Presidente da Câmara e que tenho responsabilidade da gestão na cidade, é a seguinte. Nós estamos numa trajetória que não é sustentável do ponto de vista da evolução da pandemia, porque esta trajetória não é sustentável na capacidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. Não é. E por isso, ou nós paramos isto, ou nós vamos lidar com escolhas que são muito difíceis, que ninguém quer fazer. Aliás, que nós já vimos na primeira fase da pandemia noutros países, que nós não tivemos em Portugal, e porque confinamos cedo e porque houve essa vontade, esse consenso, essa convicção, aliás, social e coletiva de fazermos esse processo, que nesta segunda fase houve uma tentativa de ir compatibilizando com uma maior normalidade da nossa vida. Agora os números são muito claros, quer dizer, a crescer aos ritmos a que cresce, e vemos o que continua a crescer, principalmente no Norte, mas nada nos diz que de hoje para amanhã não vem de Norte para Sul. Exatamente, que se repetir essa tendência vem para Sul. Claro que há aqui uma diferença, é que nós estamos num período em que se podem tomar medidas Então, isso não acontece. Um dos especialistas que esteve também a ser ouvido no Infarmed e a dar informação também aos agentes políticos, nos dizia que houve uma espécie de descontrolo na região norte e que tal poderia acontecer também no resto do país. Mas queria insistir aqui nesta questão da comunicação de que o Miguel falava também há pouco. Nós, ainda ontem, por exemplo, ouvimos o antigo presidente do Infarmed também no Observador, que dizia ter dúvidas da forma como os especialistas acabam depois por transmitir também a informação a quem vai ter de tomar decisões. Ao mesmo tempo, vemos também, por exemplo, o Primeiro-Ministro assumir as culpas numa má informação que pode ter transmitido aos portugueses. Há aqui, e Marcelo Rebelo de Sousa também. Portanto, parece que há aqui uma cadeia de... Parece o jogo do telefone estragado em relação aos números da pandemia e ao que se deve fazer. Isso tudo não acaba por baralhar as contas e fazer com que também os cidadãos depois tenham mais dificuldade em compreender aquilo que lhes é pedido? Eu percebo isso mesmo. Agora, eu também já estive nas reuniões do Infarmed nos meses de junho e de julho e lidei-me, como todos aqueles que estiveram naquelas reuniões percebem,
a dificuldade grande que existe perante aquela informação, muitas vezes escassa, muitas vezes esparsa, muitas vezes de olhar no retrovisor, muitas vezes também com muito desconhecimento dos especialistas em poder dar essa resposta, no fundo a dificuldade que causa a quem tem que tomar decisão política. Agora, eu acho que nós no meio disto tudo tínhamos que nos focar quais são os pontos fundamentais e para mim eles são claros. Nós estamos numa trajetória que não pode continuar. Não pode. Quer dizer, é um problema de aritmética relativamente simples. Vocês façam as contas relativamente à progressão. Em não continuar com as reuniões quinzenais do Infarmed? Vamos lá ver, deixe-me só ir aqui à questão importante, que é, para no meio desta informação difusa, porque o que acontece é que, como hoje não há uma unanimidade social relativamente a um confinamento geral, não é? O que nós vemos expressar na praça pública são os interesses contraditórios. São os interesses daqueles que acham que as empresas podem estar abertas, de que ali não há uma fonte de contágio que se calhar pode funcionar, de que aquela regra é injusta, de que eu também quero continuar aberto, eu preciso estar aberto porque a minha atividade, isto é, a economia a sobrepor-se à gestão da saúde em múltiplos momentos. E por isso, neste momento, o que eu queria aqui transmitir era a minha convicção muito clara. Nós temos que estancar isto. E temos que o estancar mesmo, porque se nós não estancarmos, a evolução que nós estamos a ter vai nos levar relativamente cedo a termos que tomar escolhas e a estarmos confrontados com escolhas e a vermos essa realidade a aparecer aos nossos olhos. Uma realidade que nós não vamos querer ver, que é um problema de esgotamento no Serviço Nacional de Saúde. E para evitarmos isso, nós temos que agir com determinação agora. Isto, para mim, é muito claro face àquilo que se conhece. Porque aponta-se um pico da pandemia, aponta no final de novembro, dezembro, mas o que nós sabemos, por exemplo, da realidade a norte é que está a haver uma contenção do crescimento, mas que o crescimento está a fazer em níveis muito elevados em algumas zonas. Era bom termos a noção de que numa determinada região... Falamos também essencialmente ali na zona do Grande Porto e Sim. na zona ali do Tâmega e Sousa. Sim, mas para termos uma ideia, quando nós falamos de números na casa dos 3.500 por 100.000, nós estamos a falar de 3,5% em cada 15 dias. Nós estamos a falar num período de poucos meses, uma percentagem muito grande da população fica infectada. E depois sabemos que atrás vem... com um delay, o número de internados, o número de hospitalizados, o número de cuidados intensivos e o número de mortos. Quer dizer, e se nós ainda por cima temos a incerteza sobre como é que isto se propaga na dinâmica norte-sul, sabemos que apesar das medidas no norte estarem a conter o crescimento, mas não a fizeram diminuir. Estamos em alguns sítios com níveis muito elevados. Bem, eu acho que é claro... Para mim é claro onde é que nós temos que nos concentrar. Não haverá ninguém que discorde do que acabou de dizer. Peço desculpa, mas porque hoje não há unanimidade sobre isso. E uma das dificuldades da comunicação é precisamente essa, é não haver... Não há unanimidade sobre o recolher obrigatório, mas toda a gente compreende que é preciso conter a pandemia. Não, mas por exemplo, quando nós discutimos se a propagação se está a fazer ou não no restaurante, à hora de almoço ou não, no sentido de o abrir, é porque nós não estamos concentrados sobre o processo fundamental. Ora, nós sabemos... Mas isso foram os especialistas que disseram. Não, mas a questão que eu coloco hoje é a seguinte, eu imagino que hoje, com os números de infecções que nós temos, com a dificuldade que há na realização dos inquéritos epidemiológicos, com a própria dificuldade hoje de identificação das cadeias, cada um de nós conhece pessoas que foram infectadas, que quando questionadas e quando souberam da sua situação, quando foram... Não sabem a origem. Não conseguem, têm muita dificuldade em reescrever a sua história e onde é que poderá ter acontecido essa contaminação, porque a vida social está relativamente aberta. Também claro naquelas coisas especialistas. Claro. Deixa-me só aqui interromper este tema, porque eu acho que vamos ter muito tempo para voltar a ele agora na segunda parte do programa. Mas a Rita Diniz teve uma experiência há pouco tempo numa eleição diferente, que eu acho que tivesse a experiência, não fui só eu que tivesse a experiência. Não é pela experiência da Rita, mas é mais pela sopa que nós temos aí no menu para servir, que nós também está a tentar fugir. Está bem. Sabemos que está a tentar fugir esse prato. Eu não estou, não. Pode não cair assim tão bem. Dizem-me que eu tenho direito a escolher e depois dizem que eu fujo ao que eu não posso. Quer dizer, então não. Demorou muito tempo a comer uma canja de galinha. A canja de galinha é uma coisa que se come rápido. E demorámos muito tempo aqui nesta canja de galinha. Não, temos uma sopa azeda que há bocado recusou, não a queria tomar. Não gosto de sopa azeda, não posso. Mas, de facto, foi com alguma azia que o PS ficou depois destas eleições nos Açores, ou não? Foi a primeira vez que, ou seja, em 20 anos perdeu a maioria absoluta, teve o pior resultado desde 1996, se não estou em erro, e a direita consegue aqui uma maioria parlamentar de uma forma inédita também. Já tinha sido inédita em 2015 o que aconteceu aqui
no continente em relação à geringonça. Como é que olha para esta nova geringonça que se criou, esta caranguejola? Notas de cariz muito diferentes. Claro que eu preferia que o PS tivesse ganho com maioria absoluta do que o resultado que teve. Isso também não seria surpreendente que lhe dissesse o resultado contrário. E por isso perder uma maioria absoluta, como não conseguiu também fazer essa é a segunda nota. Além de não ter tido a maioria absoluta, apesar do resultado do bom resultado do ponto de vista da dimensão e de ser a grande força política na região autónoma dos Açores, é um facto que perdeu uma maioria absoluta. E há um segundo facto, que esse aí já não decorre do Partido Socialista, que é o facto de se terem perdido, não terem existido condições de estabelecimento de uma maioria parlamentar à esquerda no quadro do Parlamento açoriano. Porque não foi só o PS que perdeu votos, houve uma alteração no quadro global dos vários partidos que permitiu que isso não acontecesse. Com a entrada de novos partidos no Parlamento. Dito isto, eu vejo a solução de haver uma proposta alternativa do ponto de vista do quadro maioritário parlamentar nos Açores, não me levantaria qualquer tipo de reserva. Mas? O mas, que já sublinhei muito na praça pública, não é um mas, é um enorme, é muito mais do que um mas. É que a forma como esta solução é feita, com a integração do Chega dentro de uma solução de governação nos Açores, e não vale a pena, como é que eu ia dizer, tentar camuflar as palavras, porque dizer que não está no governo, está bem, não está no governo, mas está de papel assinado, aliás, papel assinado para viabilizar um governo durante uma legislatura. Mais compromisso do que isto, não vejo mesmo como é que eles pudessem dar mais compromisso do que isso. Eu acho que essa decisão, acima de tudo, a minha grande questão é com aquilo que se traduziu para o plano nacional. E aquilo que isso traduziu é uma legitimação completa do Chega. Foi sentar o Chega à mesa da negociação parlamentar, como qualquer partido, como qualquer outro partido, sendo que o Chega não é um qualquer outro partido. Porque o Chega tem uma dimensão populista, que eu posso discutir, debater, criticar, combater politicamente, mas tem também dentro de si, e tem no seu discurso identitário, diria eu, principal de afirmação política, um discurso de racismo, de xenofobia, de intolerância, de radicalismo, que é absolutamente contrário ao que são valores absolutamente fundamentais. Porque aqui ainda não houve um movimento para pedir ao Tribunal Constitucional que legalizasse o Chega? Eu não lhe sei dizer porque é que não houve. Mas acha que devia haver? Admito, aliás, que essa questão se venha a pôr. Não sei se, aliás, por essa razão, que o Chega se tenha apressado a fazer a mudança também do seu programa eleitoral tão rápido entre aquilo que foi às eleições e aquilo que fez no seu depósito no Tribunal Constitucional. Se o Chega era legalizado no Tribunal Constitucional. Vamos ver, eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, eu acho que nem eu vejo responsáveis do PSD, da Direção Nacional do PSD, sequer a negar o que é que são elementos identitários do Chega. Porque eles, aliás, fazem parte. Nós vemos movimentos de extrema-direita, xenófoba, racista, intolerante, vamos lá ver, que não são novos no nosso país, não nasceram com o Chega, já cá estão no nosso país há muito tempo. Mas integraram-se no Chega. Mas estavam como? Estavam completamente lateralizados, ou sendo ultra minoritários dentro de partidos do sistema, colocados numa dimensão que não eram vistos, ou então em partidos marginais do sistema que não tinham qualquer expressão do ponto de vista eleitoral. Já recuperamos a conversa. Não, é que isto entrou. Não, é vocês quiseram a sopa, vocês quiseram esta sopa, agora deixem-me lá acabar. Ela afinal não está tão má como parecia, por isso deixem-me só acabar este ponto. É que o que isto traduz é que sentou-se à mesa da negociação política no país, com uma grande naturalidade, um discurso de xenofobia, de racismo, de intolerância, que é absolutamente inaceitável que se tenha sentado. E, no fundo, o meu amargo, não é, relativamente aos Açores, é, acima de tudo esse, mais do que uma alternância democrática, normal numa democracia, que era poder ter acontecido na região autónoma dos Açores, mas de outra forma. Dr. Fernando Medina, falava há pouco do Chega, do PSD e os Açores. Acredita que esta aliança à direita pode ter, apesar de regional, pode ter consequências para o PSD nacional?
vai ter consequências em primeiro lugar, para o país, e o próprio o Dr. Rui Rio já o afirmou. Aliás, os dirigentes nacionais do PSD já se afirmaram com toda a clareza qual é a sua intenção, é concorrerem a umas eleições, qualquer que seja a plataforma pré-eleitoral, mas integrarem o Chega num acordo pós-eleitoral, que venha a ser necessário. E por isso não há nenhuma ambiguidade sobre isso, já ninguém está a esconder o jogo, já disseram o que vão fazer. Eu acho que isto é profundamente negativo para o país, porque este movimento que o PSD fez integrou na normalização do debate político uma parte importantíssima do Chega, que faz parte do seu elemento identitário, que é contrária a valores absolutamente fundamentais de direitos humanos, de tolerância, de vida em comunidade, que está muito para lá, muito antes do que são os debates sobre o papel do Estado, o papel da economia de mercado, o papel do nosso sistema de alianças internacionais. Quer dizer, tudo isso são debates dentro de um campo democrático, quando nós discutimos cidadania, racismo, xenofobia, quando nós discutimos isso tudo, nós já não estamos nesse patamar. Agora, eu acho que isto vai ter consequências, estas negativas, para a democracia do país e para mim também as vai ter, creio eu, do ponto de vista negativo para o PSD, porque o PSD, com este movimento, o que é que fez? Entregou a um partido que tem neste momento um deputado, um poder que é simplesmente este. Já está sentado a negociar uma futura coligação de direita num dia que o PSD viesse a poder, em que a direita fosse maioritária no quadro do Parlamento. E já abdicou, aliás, já se fragilizou nessa própria campanha eleitoral, porque qualquer eleitor que possa sentir-se tentado a votar no Chega, pode hoje votar no Chega, porque já sabe que não compromete uma maioria parlamentar à direita e abdicou do discurso do voto útil. Por isso abdica de ser a força mobilizadora de uma alternativa política e entrega a um partido com um deputado a possibilidade de crescer sem limite, porque já lhe disse a seguir que ele fará parte da solução de uma coligação pós-eleitoral. Eu não percebo, eu não sei quem é que é capaz de desenhar uma estratégia desta natureza. Bom, mas isso é um problema. Nesta dimensão, se não fosse um problema para o país, seria só um problema para o PSD, mas eu acho que isto é um problema para o país. Um dos argumentos do PSD é precisamente a ideia de que o acordo nos Açores, o que dá forma a este acordo nos Açores, são condições muito inócuas, é o argumento do PSD. E, portanto, isso, de certa forma, esvazia o Chega e modera o Chega. Isto também não é uma hipótese, ou seja, esta questão de moderar o Chega e, por isso, trazê-lo para o arco da governação? Em primeiro lugar, não se trazem partidos de ideologia racista, xenófoba e intolerante para arcos de governação nenhuma. Pronto, primeiro ponto de princípio. Segundo ponto, o que vai acontecer vai ser exatamente o contrário. Quer dizer... Acredita que vai ser o PSD incorporar esse tipo de características que elencava há pouco? Não vou tão longe, não vou a esse ponto. Isso não é para mim, não coloco nesse ponto. Agora, a ideia, nem isso está na origem do PSD, nem na base do PSD, nem dos seus dirigentes, nem dos seus militantes. Não confundo isso. Agora, que do ponto de vista da afirmação do Chega, que o que se está a fazer é dar esse espaço para crescer, isto é, na base de um discurso populista, antissistema, etc., 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 que recolhe e pode recolher simpatias, mas ao lado está uma outra dimensão, que é bastante mais grave do que essa dimensão antissistémica de protesto que o partido desenvolve, que é esta dimensão de intolerância e de xenofobia. Vamos lá ver. O líder do Chega acabou, creio eu, que ontem ou anteontem, de voltar a escrever que uma deputada do Parlamento Nacional portuguesa deve ser recambiada para a sua terra. Sei que a sua terra é Portugal. Mas ele faz isso porque tem liberdade. Não se ouviu, depois disso acontecer, não se ouviram muitas críticas. Na verdade, a opinião pública, também os agentes políticos, acabaram por não intervir e condenar. Mas nesse sentido. Quer melhor exemplo do que aquele que está a dar do que é o pernicioso da normalização de uma força como o Chega. É quando nós aceitamos tratar um cidadão português, aliás, um cidadão que tem uma responsabilidade acrescida, porque é titular de um órgão de soberania, deputado da Assembleia da República, ser enviado para a sua terra por causa da cor da sua pele, porque é isto que foi dito, e não haver indignação. Bom, vejam o que é que isto já traduz de evolução negativa na sociedade portuguesa. É isto que significa a normalização do Chega. E daqui a alguns tempos estaremos a falar de coisas piores.
E por isso, isto é um passo muito negativo, profundamente negativo, e não vejo nenhum bom resultado que o PSD retire disto que não seja a sua fragilização. Porquê? Por simplesmente receio e por simplesmente medo de poder um dia não chegar ao poder. Bom, mas vai negociar numa posição de grande fragilidade um dia que isso venha a acontecer, que espero que seja o mais tarde possível. Bom, então depois disto, espero mesmo que... Precisamente falando em chegar ao poder, o Chega só chegará ao poder se de facto existir uma maioria direita, se o PS perder as eleições, enfim. A minha pergunta é muito simples. Acha que o Governo vai aguentar até ao final da legislatura? Eu acho que o Governo... Há quem fala em início de fim de ciclo. Sente esse início de fim de ciclo? A ver, um Governo minoritário está sempre sujeito a não acabar uma legislatura. Este Governo só acabará no momento em que houver uma coligação negativa da esquerda, dos partidos à esquerda do Partido Socialista com os partidos à direita, para que o Governo do Partido Socialista caia. E o que nós agora sabemos, ainda mais, é que no dia em que um Governo do Partido Socialista minoritário cair, aquilo que estará como alternativa pronta para ser apresentado aos portugueses será um Governo liderado pela direita com o apoio do Chega. Então, e por isso é esta a escolha que estará... É um trunfo a favor do PS, afinal. É esta a escolha é um que estará... trunfo a favor do PS. Eu não acho que isto não é um trunfo a favor do PS, na medida que eu acho que isto é tão mau para o país que eu não consigo ver nada de benéfico nesta situação. Agora, o quadro político até agora era um governo minoritário que está sempre dependente da contingência do que é o apoio parlamentar e do apoio parlamentar de outros partidos. O PS fora das responsabilidades. Exatamente, ou seja, é quase uma posição de chantagem de alguma forma. O PS está quase aí numa posição de não tem responsabilidade por aquilo que está a acontecer. Hoje, por exemplo, está a ser relativamente negociado... ao Chega e ao PSD não tenho nenhuma responsabilidade. Sim, mas estou a falar do resto, Só faltava da também. estabilidade política. Em termos de estabilidade política, repara, hoje começa a ser discutido, começou aliás de manhã a ser discutido o orçamento na especialidade. No final da próxima semana vamos ter a votação final global da proposta do Governo e daquilo que sair destas negociações na especialidade. O Governo fez mesmo tudo para trazer para o pé de si, porque precisa dele, o Bloco de Esquerda, que ameaça votar contra, e até o PCP, que também levanta a mesma ameaça, ainda não abaixou de resto. Acho que está a fazer e tem que fazer, até ao fim. E está a fazê-lo, aliás, de forma muito consequente com o PCP. E por isso eu tenho confiança de que haja um entendimento para a votação final do orçamento. Tenho confiança porque, precisamente pelo caminho que está a ser feito, pelo trabalho que está a ser feito, estão a acontecer reuniões, estão-se a avançar nos assuntos, ainda não há fumo branco relativamente a esse final e espero que isso aconteça. Mas relativamente ao Bloco, concretamente, porque, por exemplo, está a dizer que estão a ser feitas reuniões, mas o Governo num dia anuncia uma reunião e nesse mesmo dia o Bloco de Esquerda vem dizer bem, uma reunião de negociação, porque não há avanço nenhum do Governo. Sim. E nós continuamos nesta posição que é ter 12 propostas de alteração. Portanto, não está a haver aqui uma narrativa que está a ser criada da parte do Governo, mas, de verdade, nada está a ser feito do ponto de vista prático. Não, pelo contrário. Não, eu acho que temos é que separar as duas situações porque elas são, de facto, diferentes. Com o PCP e com os Verdes e com o PAN e com as deputadas independentes estão a acontecer negociações e aprofundamentos relativamente àquilo que foi avançado até ao voto na Generalidade. Relativamente à situação do Bloco de Esquerda, a situação é diferente. Desertou da esquerda, como disse António Costa. Acho que o Bloco de Esquerda tomou uma opção no início, que foi uma opção de não ficar vinculado a este orçamento e decidiu fazer isso. E por isso o Bloco de Esquerda não conduziu um processo negocial para chegar a um entendimento para o orçamento. Isto é, eu fui acompanhando pelas responsabilidades que tenho e o próprio Fernando Medina disse que havia uma espécie de antes e depois das relações entre o Governo e o Bloco de Esquerda, depois desse momento de maior tensão. Não é de maior tensão, é de voto contra na Generalidade. E continua a considerar que isso foi um ponto de viragem nas relações e que dificilmente as relações poderão voltar àquilo que já foram, falando de melhores relações entre o Governo e o Bloco, que possam permitir uma negociação mais franca e um diálogo maior para que haja depois essa viabilização por parte do Bloco de Esquerda de um orçamento? A ver, essa pergunta, neste momento em concreto, relativamente ao Bloco de Esquerda, tem que ser colocada ao Bloco de Esquerda, porque, vamos lá ver uma coisa,
eu não sei se vocês hoje serão capazes, porque eu acho que nenhum português é capaz, mas nós mesmo que somos observadores privilegiados da vida política portuguesa, não sei se nós conseguimos identificar com clareza quais foram as razões que motivaram o voto contra do Bloco de Esquerda. Nos dias eram umas, noutros dias eram outras, nos dias eram mais investimento na saúde, no outro dia era mais, quer dizer, tudo, aliás, matérias, algumas delas que nós não conseguimos sequer perceber qual era a diferença que havia entre Partido Socialista e Bloco de Esquerda. O que está a dizer é que o Bloco de Esquerda nunca quis aprovar este orçamento? Acho que o Bloco de Esquerda, a partir de certa altura, eu sou levado a ter essa ilação a partir do momento em que o Bloco de Esquerda terá pressentido que o Partido Comunista podia fazer essa negociação. E acho que houve um movimento fundamentalmente tático do Bloco de Esquerda, que foi um movimento de dizermos, bom, nós preferimos não ficar comprometidos com esta solução. Porque, aliás, na proposta de orçamento que é apresentada na generalidade, a primeira proposta que o Governo apresenta, já incorpora um conjunto de avanços de todas as negociações que já vinham sido tidas antes do verão. Quando chegamos agora ao Parlamento, depois do voto contra, o que é que o Bloco de Esquerda reapresenta? Reapresenta as propostas que tinha apresentado originalmente antes de qualquer avanço e de qualquer negociação. Isto não é para avançar, é simplesmente para dizer, bom, está aqui a minha posição. Eu acho que o Bloco de Esquerda tomou uma opção política, que foi a opção política de não estar com o orçamento, para não assumir responsabilidades. Para não assumir responsabilidades relativamente à situação e poder-se demarcar da situação. E eu, na minha opinião, dessa forma do PCP também? Acima de tudo, para não ficar na proximidade do Governo, não ficar na proximidade das circunstâncias difíceis que o país enfrenta relativamente à pandemia, relativamente à situação económica, e eu, na minha opinião, isso é algo que o país não percebe. Quer dizer, o país não percebe, quer dizer, eu acho que ninguém percebe. O problema, aliás, da posição que o Bloco tomou é que não se entende que numa fase em que nós enfrentamos uma pandemia, que nós estamos com as questões tão importantes como as que tivemos de discutir no início sobre a estratégia de enfrentar a pandemia, que nós estejamos a enfrentar uma crise económica e social, que nós, quer dizer, que não haja um entendimento, não é, para a resolução de um instrumento absolutamente essencial para a vida, para a nossa vida e para o andamento do Estado, da administração, que é o Orçamento de Estado. Eu acho que isso não se entende. Agora, respondendo à sua pergunta geral, a ver, isto não funciona por humores, não é? Nem tanto por amores, nem por humores. Eu acho que o diálogo político tem que continuar, tem que prosseguir, e tem que prosseguir num quadro, que é aquele quadro que eu há pouco descrevi, que nada tem de chantagem, nada tem de... Mas fica totalmente aberta a porta a uma crise política nos próximos tempos, tendo o partido, o parceiro maior, porque é o parceiro maior em número de deputados, e isso também é importante, saltar de fora. Rita, mas a questão é mesmo esta. Num governo minoritário, um governo com apoio minoritário, não tem a força sozinho para determinar o seu futuro. Está dependente de si. Mas isso também já tinha na anterior legislatura. Estou claro, a falar nesta especificamente. Está dependente é um de si e está dependente dos outros. Se afastou, sim. E no caso da configuração do Parlamento em Portugal, a maioria, o Partido Socialista, só teremos uma crise política se houver uma combinação dos partidos à esquerda se juntarem com os partidos à direita para inviabilizarem o prosseguimento do governo. Isto responsabiliza quem? Instantes. Não, mas é que isto... A questão é que os partidos à esquerda dirão, só há uma crise se o governo não negociar connosco. Sim, mas isso a democracia também, isto responsabiliza todos. Claro que responsabiliza todos, e por isso é quando a Rita me fez a pergunta. Mas não está a acontecer nada, não está a acontecer. Mas a pergunta que eu faço agora é se é inevitável haver essa crise. É inevitável, daquilo que levam as suas palavras. Não é. Claro que não é inevitável. Depende daquilo que for a decisão de um conjunto de agentes. Eu acho que isso não só não é inevitável, como é indesejável que isso aconteça. E o Rui Rio já começou a dar sinais, até numa entrevista esta semana à TVI, de que estaria disponível para mais rapidamente do que se pensaria de início para assumir uma posição de liderança e chegar a Primeiro-Ministro. Isso decorre também de tudo isto que estamos aqui a falar, dessas relações mais conturbadas do Governo com o Bloco de Esquerda, dessa maior dificuldade do Governo em gerar consenso à esquerda. Rui Rio está a perceber também essa oportunidade? Eu julgo que Rui Rio, vamos ver, Rui Rio tem uma necessidade, não é, de poder demonstrar dentro do partido que, com alguma rapidez e algum horizonte de tempo, assegura ao partido
uma posição de reconquista do poder. Isso é natural de quem lidera a oposição, não me causa surpresa. O que me causa surpresa, e não é surpresa, aliás, o que eu acho que é todo a evitar, é uma solução, uma situação em que a esquerda permita que isso aconteça, mais a mais ainda neste contexto que agora se tornou ainda mais claro. É que o que nós já sabemos é que a alternativa, é que não há uma alternativa à esquerda sem a liderança, sem a participação e sem a liderança do Partido Socialista. Acho que isso não creio que isso hoje seja contestável dentro do que é o quadro político do país. E por isso, ou há essa capacidade, esse entendimento, e com o PCP, por exemplo, em sede de orçamento, está a ser feito esse caminho, com o Bloco de Esquerda, por uma opção do Bloco, esse caminho não foi feito, foi interrompido, e como digo, mas foi interrompido neste orçamento, mas apetece-me dizer, haverá mais vida para além, depois deste orçamento ser aprovado. A frase não é tão eficaz como a que anteriormente era conhecida, mas há mais vida depois deste ser aprovado, e por isso acho que esse diálogo tem que prosseguir, sabendo nós, aliás, que qual é a alternativa política que se gera no quadro político em Portugal. É que uma... Mas não tem que ser necessariamente essa, pode ser o PS com o PST, por exemplo. Isso não é desejável para si? Se é desejável? Sim. A ver, as soluções do Bloco Central não são, por princípio, desejáveis, porque elas são necessárias, podem ser necessárias, não é? Em momentos de profunda crise. Como este, por exemplo? Foi o que se viu hoje de manhã na votação do decreto do estado de emergência. Só o Bloco Central é que votou a favor. E, portanto, o PS está a perder apoios consecutivamente ao longo destas últimas votações das várias renovações. Aqui eu peço desculpa, aqui deixe-me discordar um pouco de si. Aqui não é o PS nem é o Governo. Aqui é o que se está a perder e que essas votações demonstram é a perda de um consenso político sobre a resposta à pandemia que tivemos na primeira fase e que hoje é diminuído nesta segunda fase. Eu acho que isso é negativo. E isso mas a prejudica... resposta à pandemia é o Governo que a desenha? Não, é o Governo, é os especialistas, é a sociedade, quer dizer, estamos todos a participar no que é essa estratégia coletiva. Aliás, ninguém tem nenhum manual de instruções sobre como responder a pandemias, não há aqui depois uma resposta de esquerda ou de direita, há aqui uma tentativa de ter uma resposta eficaz, não é? Como é que se consegue eficaz responder a um problema de saúde pública, como é que de forma eficaz se responde a um problema de saúde pública, procurando causar os menores danos possíveis ao tecido económico e social do país. É esta a questão que estamos confrontados. Mas é um momento que pode levar a um entendimento ali entre duas forças das duas maiores, como se verificou hoje de manhã no Parlamento para aprovar o estado de emergência. A questão era esta. Não, ela registrou-se no Parlamento, não é? Relativamente ao estado de emergência. Mas para evitar uma crise política, juntarem-se essas duas forças novamente. E foi importante que ela se tivesse registado. Mas para evitar uma crise política agora no próximo ano, juntarem-se essas duas forças no Parlamento. Não é um cenário natural, não é um cenário natural num regime, numa situação de normalidade no país. Doutor Fernando, temos que acelerar, porque infelizmente o nosso tempo é curto. Uma pergunta sobre a Câmara Municipal de Lisboa. Teme ser prejudicado pela crise económica e social nas próximas eleições autárquicas? Tem sofrido muitas críticas por parte da sua oposição aqui em Lisboa. A ver, as eleições autárquicas são, em primeiro lugar e acima de tudo, uma avaliação do trabalho autárquico e... Mas há sempre uma leitura nacional. É sabido, é tradição. Já lá vou, mas não me leva à conclusão que eu não vou tirar. Porque isso, aliás, seria uma forma seria uma forma incorreta e injusta de todos os autarcas se desresponsabilizarem pelos seus resultados eleitorais, remetendo para a situação nacional. Isso seria, aliás, atentatório do que é o poder local e do que é o respeito e do que é a relação dos autarcas com os eleitores no poder local. Nas eleições municipais estão fundamentalmente em causa essa relação, a avaliação daquilo que foi feito e a renovação e a continuidade de um caminho a prosseguir. Se há ou não há, relativamente nos grandes centros urbanos, se há ou não um quadro relativamente nacional, relativamente ao apoio dos partidos, bom, historicamente temos visto que sim,
mas, na minha opinião, não é o elemento determinante. O elemento determinante é a avaliação do trabalho autárquico e a forma como os eleitores querem ou não manifestar a confiança no Presidente da Câmara e no trabalho que está a fazer e naquilo que quer continuar a fazer. E em relação às críticas da oposição? Da oposição e não só, também do setor da restauração, por exemplo, que tem até manifestado na rua relativamente a algumas das... Enfim, há algumas das medidas que têm sido tomadas pelo Governo. A Câmara avançou com apoios para a restauração, apoios para o comércio, mas nem por isso essa resposta pareceu suficiente ao setor. Vamos ver. Em primeiro lugar, críticas da oposição é normal, não é? Sim. Numa democracia, isso vive-se com toda a naturalidade. Relativamente ao setor da restauração e do comércio, nós apresentamos um programa muito ambicioso e inovador do ponto de vista autárquico, que é um programa que se dirige fundamentalmente ao comércio, à restauração, às empresas do setor cultural e também ao terceiro setor, às instituições da economia social. Fundamentalmente os setores que nós consideramos que precisam mais, neste momento, de um apoio muito claro, rápido, concreto. Mas continuam a queixar-se, mesmo depois de ter feito esse anúncio? Não, a reação que tivemos, do ponto de vista quer da Aresp, quer da UACS, foi muito positiva ao nosso programa. E estão a trabalhar, aliás, connosco na sua execução. Agora, é preciso que o programa abra, e vai abrir em dezembro, já em dezembro, e nós faremos depois uma campanha de divulgação, porta a porta, estabelecimento a estabelecimento, empresa a empresa, informando que apoios estão disponíveis, como é que podem concorrer, quando é que recebem. E os apoios são da maior importância, porque são apoios a fundo perdido para todas as empresas que tenham tido uma quebra de faturação superior a 25%, empresas ou trabalhadores, empresários em nome individual, superiores a 25% entre janeiro e setembro de 2020, comparado com janeiro e setembro de 2019. E o que nós faremos é um apoio que será de 4.000 euros, de 6.000 euros ou 8.000 euros, consoante a empresa tenha uma faturação até 100.000 euros, até 300.000 ou até 500.000 euros. Significa que, com isto, estes apoios são cumulativos com os apoios do Governo, são cumulativos com os apoios do Estado Central, são apoios que são cumulativos com os layoffs, são cumulativos com as linhas de crédito. E podem ainda ter mais apoios? Podem ter mais apoios, são Câmara cumulativos, aliás, com o apoio ARPT, que também tem apoios a fundo perdido que vai aparecer, espero eu, na mesma janela de tempo. E nós temos a capacidade de poder ter o sistema operacional já no mês de dezembro. A formalização é muito rápida, é muito simples, através de uma inscrição em plataforma eletrónica, com o envio de uma declaração do TOC, envio das certidões de não-dívida e, a partir disso, nós poderemos fazer o pagamento. E aquilo que nós temos trabalhado foi uma reação muito positiva, quer da União dos Comerciantes, quer da Aresp, relativamente a esta nossa iniciativa, que tem este simbolismo, é relativamente única a nível nacional, do ponto de vista dos apoios diretos na economia, mas queremos que é muito necessária porque vai abranger cerca de 80% das entidades do setor, que representam cerca de 100.000 postos de trabalho. A outra parte, eu concluo só a frase que era para fechar. Quando nós iniciamos a nossa conversa, falamos sobre a necessidade de contermos a expansão da pandemia, isto é, redução de contactos que pode levar a confinamentos de maior ou menor extensão. Para podermos seguir esta estratégia tem que haver uma contraparte, e a contraparte é apoios à economia. Apoios à economia que cheguem a tempo e horas e que sejam efetivos, e o nosso programa é um contributo importante nesse sentido. Vamos entrar agora no penúltimo segmento do nosso programa, o carne ou peixe. Só pode escolher uma opção, nós oferecemos duas, e vamos começar. Preferia ficar parado no carro, numa fila interminável na Almirante Reis, durante 2 horas, com Pedro Nuno Santos ou Ana Catarina Mendes? Quer dizer... Muita hesitação. Não, aliás, explico. Repare que nem contesta o facto da fila ser de 2 horas na Almirante Reis. Não, vocês puseram-me esse cenário, não vou dizer isso é impossível acontecer, não seria desagradável. Vocês iriam logo dizer, já está a fugir à pergunta, já não é assim a pergunta. Mas não está a fugir fugindo. Não estou. Aliás, eu estava a pensar exatamente o que é que aconteceria. Eu acho que seriam 2 horas completamente diferentes. Eu acho que com a Ana Catarina discutiríamos sobre muitos aspectos da vida da cidade, da política do país, também do futuro do Partido Socialista, porque não?
Com o Pedro Nuno, eu acho que aproveitaria mesmo essas 2 horas para despachar muitos assuntos que temos pendentes relativamente à cidade de Lisboa, com o qual temos vindo a trabalhar, e que eu aproveitaria a dizer, já que tenho aqui o Ministro de 2 horas, vamos já resolver estas questões de fundo que andamos a trabalhar há tanto tempo. Portanto, por isso seriam as duas, quer dizer. Podiam ir os 3 dentro do mesmo carro, devia ser divertido. Pode ser que ainda aconteça no futuro. Preferia ter de oferecer imagens do Santo António em verde ao Sporting campeão aqui na Câmara de Lisboa ou nunca mais ir ao Estádio da Luz? Não, sem dúvida oferecer imagens de Santo António. Não, sem dúvida oferecer imagens de Santo António verde aqui. Aliás, faria isso, é evidente, todos conhecem a minha preferência clubística, mas eu sou Presidente da Câmara de Lisboa. Eu já ofereci aqui na Câmara de Lisboa Santo Antónios verdes ao Sporting. Aliás, filo com muito gosto. Recebi, aliás, na altura também uma gravata verde e filo na altura que o Sporting ganhou a Taça de Portugal. E se o Sporting fosse campeão, receberia aqui na Câmara de Lisboa com o maior gosto, com a maior festa. E, aliás, eu tenho assim tinha aqui um pequeno sonho que gostava que se concretizasse, que era, eu gostava, se tivéssemos todos sorte coletiva no início do próximo ano, se nós pudéssemos ter uma vacinação muito mais generalizada no primeiro trimestre, era que nós pudéssemos recuperar o Santo António de 2020 em abril, que não tivemos, que pudéssemos celebrar uma vitória de um clube de Lisboa em maio, mas também lhe digo, para a festa que está, também podemos celebrar a do Futebol Clube do Porto, se for vencedor. Então, nós queremos é fazer a celebração, porque acho que as pessoas precisam disso. E depois, em junho, celebrarmos o Santo António de 2021. Essa hoje é a minha grande aspiração. Vamos à próxima, muito rapidamente. Quem desafiava para uma partida de ténis durante uma campanha para as autárquicas em Lisboa? Assunção Cristas ou Ricardo Batista Leite? Para uma Já partida, que é um fã de ténis, para uma partida de ténis? Para uma partida de ténis a meio de uma campanha para as autárquicas? Para uma partida de ténis, não sei, o que jogar pior, de certeza, tenho que me informar sobre qual é que joga. Para jogar ténis, tenho que saber quem é que joga pior. Estamos mesmo a terminar, já estou a receber aqui recados. Como, apesar de ser uma edição especial, tem todo o direito de oferecer uma sobremesa aqui aos seus comensais. Que música que escolheu e porquê? Eu escolhi a Nova Lisboa. A Nova Lisboa que é uma música muito bonita, uma música do Dino, que expressa bem o que é a cidade de Lisboa. Aquilo que ele chama a Nova Lisboa é, no fundo, a Lisboa de sempre. Uma Lisboa da diferença, uma Lisboa aberta, uma Lisboa tolerante, uma Lisboa cosmopolita. E para aqueles, aliás, que conhecem bem a história da cidade de Lisboa, sabem quando a cidade foi uma grande metrópole, quando foi uma cidade global, ela era uma cidade aberta. Era uma cidade de chegadas, de partidas, de gentes de muitos sítios do mundo, de diferentes origens, diferentes etnias, com diferentes sonhos, e é isso que Lisboa é hoje, e é isso que eu quero que Lisboa continue a ser. Queria perguntar-lhe sobre esta taxa que está a ser cobrada aos restaurantes pela Uber Eats e o que é que a Câmara pretende fazer para travar esta situação. Bem, eu acho que a situação que está a acontecer relativamente ao Uber Eats e outros prestadores também do mesmo serviço, o takeaway, é algo absolutamente inadmissível. O que nós estamos a ter são empresas privadas que estão a aproveitar esta pandemia, estão a aproveitar, aliás, os confinamentos que o Estado tem que decretar para a contenção da pandemia, para entrar num mercado que não tinham e cobrar taxas absolutamente inadmissíveis aos restaurantes que, aliás, não têm muitas vezes outra via se não vender através dos serviços de takeaway que estão instalados. E por isso é algo absolutamente, aliás, que eu acho que é revoltante, eu acho que é indigno, quer dizer, é ver um aproveitamento de uma situação de dificuldade coletiva do país, dos restaurantes, das famílias, de toda a sociedade, para ver alguém que cria rapidamente uma situação de domínio da sua posição do mercado e impõe taxas de 35%, que qualquer pessoa percebe. Porque nós pagamos, quando encomendamos num takeaway, pagamos uma parte do serviço que nos é debitado na fatura, muito bem, é perfeitamente justo, só que por trás o restaurante tem que pagar um valor que pode ir até 35% do valor da fatura e entregá-lo. Ora, quando nós vemos os restaurantes a debaterem-se com as enormíssimas dificuldades que têm, como é que não têm margem, capacidade para pagar 35%?
Agora, pagam muitas vezes, porque na prática estão a funcionar a prejuízo, porque também se não o fizerem, não tiverem aquele canal de distribuição, não chegam à casa das pessoas, porque o Estado decretou o confinamento. Eu acho que isto é uma situação de abuso, eu acho que isto é mesmo revoltante para qualquer pessoa que está a fazer, faz parte de um esforço coletivo que todo o país tem que estar a fazer neste momento para passarmos este momento, para passar este momento tão difícil. Eu acho isto, do ponto de vista da cidadania, eu acho que este tipo de práticas são absolutamente inadmissíveis. É razoável que as empresas procurem as suas rentabilidades, as suas margens, é perfeitamente normal numa economia de mercado, não é normal que façam aquilo que estão a fazer na situação que estão a fazer. E por isso é que nós decidimos tomar duas medidas. A primeira, nós vamos apresentar uma queixa na Autoridade da Concorrência contra estas empresas. Apresentar uma queixa para que sejam averiguadas as práticas comerciais que estas empresas estão a fazer, em especial a Uber Eats. Para que seja avaliado, no fundo, os preços predatórios que estão a praticar, todas as suas práticas comerciais que nos parecem absolutamente incompatíveis com o que é uma sã concorrência e com uma situação que não haja abuso da sua posição no mercado. E essa é a primeira medida. E espero, aliás, que a Autoridade da Concorrência atue rápido e de forma determinada. Porque este não é um assunto menor. Porque este não é um assunto... Todos nós precisamos hoje dos takeaways, todos nós somos clientes dos serviços, todos nós precisamos disso. Agora, todos nós temos a ter a consciência que esse domínio do canal de distribuição não pode ser feito prejudicando e, no fundo, apertando, inviabilizando muitas vezes tantos restaurantes que estão a lutar pela sua sobrevivência. Por isso, essa é a primeira área. A segunda área, nós vamos financiar e vamos apoiar o aparecimento e o desenvolvimento de soluções alternativas que não se traduzam, ou melhor, que se traduzam na não existência de custos adicionais para os restaurantes. Que soluções seriam essas? Há soluções, nós temos estado a trabalhar nessas soluções, muito em breve vamos apresentar publicamente essas soluções, porque aquilo que nós conhecemos do ponto de vista do negócio, dessa distribuição de última linha, sendo feita em parceria com o setor da restauração, nós temos a convicção de que é possível fazer este desenvolvimento com custos muitíssimo menores para os restaurantes do que aquilo que está a ser feito. O que, aliás, só demonstra o caráter abusivo dos valores que atualmente estão a ser cobrados. E por isso são estas duas medidas que vamos tomar. A apresentação de uma queixa à Autoridade da Concorrência para que averigue as práticas comerciais que estão a ser tomadas, em prejuízo do setor da restauração, isto é em prejuízo de todos nós, em prejuízo da cidade, da comunidade, dos nossos vizinhos, aproveitando uma situação de crise, como aquela que estamos a viver. Em segundo lugar, apoiar financeiramente, logisticamente, organizacionalmente, uma alternativa gerida, depois operada pelo setor da restauração. Haver um operador público que funcionaria como uma alternativa à Uber. Não será operador público, não será um operador público, mas será uma alternativa que terá... que em breve nós poderemos revelar quem serão esses parceiros que assegurem algo fundamental. Já há Em primeiro lugar, o serviço é prestado e existe, que é um serviço essencial. Aliás, que não vai desaparecer mesmo com o fim desta pandemia. Eu acho que há aqui uma mudança na forma como nós consumimos que se vai manter e por isso este serviço é muito importante hoje para as famílias. Todos nós, todos os dias, ou quase todos os dias, acabamos por recorrer e ter que recorrer a estes serviços. É normal, eles são muito importantes e por isso é que também é importante que eles se desenvolvam de forma sustentável e não predatória para quem está a seguir na cadeia, que no fundo são os fornecedores de bens alimentares, restaurantes e afins. E por isso o que é possível hoje desenvolver uma plataforma que não tenha encargos adicionais para os restaurantes e queremos que isso é hoje da maior importância e da maior importância também que seja feito rápido, porque o que se está a passar, quer dizer, discutimos há pouco os apoios ao setor da restauração, a necessidade de apoiar o emprego, a necessidade do Estado, isto é, todos nós, contribuintes, apoiarmos as empresas que têm que encerrar devido à necessidade de confinamento. E ao lado aparecem empresas que vão simplesmente buscar 35% de uma faturação de negócios que muitas das vezes, para não dizer a larguíssima maioria das vezes, não geram sequer margens de 35% para pagar aquele serviço. E aproveitar as operadoras que já estão agora aí em funções, é isso? Não, é aproveitar parcerias com as operadoras que existem? Muito em breve divulgarei qual é a solução. Posso dizer uma coisa, não são os atuais responsáveis do problema que vão fazer parte da solução. Mas a minha questão é se também não acaba por esmagar esse negócio que também existe e que também é importante.
esmagar o negócio dessas operadoras que existem hoje. Um negócio de uma margem de 35% a serem cobrados a restaurantes que estão a lutar para manterem abertos serviços, para se manterem abertos, mantendo o emprego em serviços de take-away, desaparecerem negócios que cobram margens de 35%. Não tenho particular preocupação sobre isso. Era nessa perspectiva que eu estava a dizer. Não tenho particular preocupação com a sobrevivência desses negócios. Mas a solução em que está a trabalhar vai substituir estes operadores? A solução que estamos a trabalhar é numa solução alternativa a esses operadores. Deixa-me aproveitar agora, sem a pressão do direito, para perceber se esta hesitação toda em torno da candidatura presidencial é um reflexo do que o PS está com uma crise de identidade? Não, de forma alguma. Acho que isso é Tem uma destacada militante do Partido Socialista candidata às presidenciais e o PS não está muito voltado para apoiá-la. Vamos lá ver. A doutora Ana Gomes, de quem eu tenho muita consideração, e já o disse isto muito publicamente, todos nós fazemos parte de uma geração que assistiu a algo extraordinário, que foi o processo de independência de Timor. E o processo de independência de Timor, e quem conhece bem a história, sabe como aquilo resultou de um conjunto da vontade e do trabalho de um conjunto de pessoas. E Ana Gomes desempenhou um papel Dr. Mário Soares, como Ana Gomes aliás bem relata, António Guterres, de Jorge Sampaio, de um conjunto muito grande dos nossos diplomatas. E Ana Gomes é uma dessas pessoas, e eu não me esqueço disso. E se mais nada Ana Gomes tivesse feito, já tinha feito muito. E depois foi eurodeputada do PS até há bem pouco tempo. Agora, Ana Gomes não é uma candidata do Partido Socialista. Aliás, não tenho informação, aliás, que tenha sequer procurado de forma ativa o apoio do Partido Socialista. Apareceu com uma candidatura do seu espaço de cidadania, do seu espaço próprio, legitimamente. Eu, pessoalmente, já tinha feito, aliás, a minha opção em matéria presidencial, já tinha tornado pública muito antes de Ana Gomes ser candidata e mantenho-a, e por isso não corresponde, e acho que isso não corresponde a nenhuma crise do Partido Socialista sobre isso. Está a dizer que já tinha anunciado o apoio a Marcelo e, portanto, não pode apoiar Ana Gomes, é isso? Não. Aliás, no dia que Ana Gomes anunciou a candidatura, houve não sei se terá sido talvez na TV, onde vou com mais regularidade, fizeram exatamente a mesma pergunta. Eu disse, não, mas eu já declarei o meu apoio. Perguntaram, mas não mudou de opinião sobre isso? Não mudei. Não mudei porque o apoio que faço à candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa tem a ver com, é um apoio de convicção relativamente àquilo que ele demonstrou no exercício das funções de Presidente da República e aquilo que eu acho que é necessário no exercício futuro das funções de Presidente da República. E por isso não vou refugiar. Mudou em todas as presidências que fiz ser um segundo mandato, essa relação com os governos em funções mudou radicalmente. Sim, mas quer dizer, fazer o chamado voto contra preventivo é assim uma coisa um bocadinho... Não tem medo, quando um dia for necessário. Não tem receio que Marcelo sirva uma sopa fria? Não, se um dia tiver... Não, vamos ver, haverá certamente no mandato presidencial, se houver razões para grande crítica, cá estarei, e estou certo que, aliás, vocês não deixarão de me convidar, não deixarão de me relembrar esta conversa, e eu não deixarei de responder sobre isso. E por isso também estarei muito à vontade para fazer essa crítica. Agora, a questão de fundo é a seguinte. Marcelo Rebelo de Sousa exerceu bem este mandato como Presidente da República. Aliás, no fundamental, nas questões absolutamente fundamentais, eu não tenho visto, da esquerda à direita, aliás, grandes críticas ao exercício de Marcelo Rebelo de Sousa. Nós temos, aliás, uma situação um bocado particular e paradoxal, que é mesmo aqueles que se afirmam como candidatos, os outros candidatos que se afirmam como alternativos a Marcelo Rebelo de Sousa, ouvi, aliás, todos eles, tirando de André Ventura, referências elogiosas à forma como o Presidente exerceu o seu mandato, o que não deixa de ser significativo. Eu acho que Marcelo, por um lado, interpreta muito bem o que são os valores constitucionais, o valor da liberdade, da tolerância, do pluralismo, procurou-os ativamente, e eu sou testemunha disso, porque não faço parte do partido político onde Marcelo Rebelo de Sousa é originário. Ele procurou sempre esses canais de diálogo, de aproximação, de debate, de tentativa de encontro de soluções. Foi procurando sempre. Tem esses valores, exerceu-os e demonstrou-os no exercício da sua função. Um segundo aspecto muito importante, dignificou Portugal na representação externa do país.
fui testemunha de múltiplas vezes, umas públicas e outras privadas, de que o Marcelo Rebelo de Sousa foi capaz de alargar o campo de possibilidades do país de forma muito significativa. Isso depende da pessoa do Presidente da República. Não é igual em qualquer Presidente da República. E ele fê-lo. Isto é, desde a possibilidade de enfrentarmos a desconfiança inicial quanto à solução política, que tem uma dimensão interna, mas tem uma dimensão externa muito importante. Da afirmação de uma nova política, à afirmação do prestígio do país internacionalmente, à capacidade de, no fundo, ir agregando apoios na transformação e na melhoria progressiva da imagem do país internacionalmente. Convém não esquecermos, nós éramos um país, há 5 anos atrás, numa situação de um resgate, e somos hoje um país que está na linha da frente do debate do que é a construção da política europeia, de igual para igual, ou até numa posição melhor do que vários Estados-membros. Marcelo teve esse papel positivo. E por isso eu não vejo razão nenhuma naquilo que teve um terceiro elemento de grande importância no Presidente, e que eu acho que não se pode desvalorizar. Alguns fazem a crítica de dizer, bom, mas ele desacralizou muito a função, aproximou-se demasiado das pessoas. Eu acho que a presidência, a forma de combater, muitas vezes, o distanciamento dos políticos dos eleitos com os eleitores, passa precisamente por essa desacralização que ele foi capaz de fazer, que é isso também que lhe dá autonomia, é isso também que lhe dá independência face aos partidos políticos. Mas já percebemos que é um apoiante convicto. Sou, e por isso é que... É mais convicto que alguns elementos do PSD. E se correr mal? Quer dizer, também é capaz de lhe inviabilizar um bocado o futuro no PS, não? Não. Quer dizer, eu faço esta avaliação e tomo esta opção face ao contexto que conheço e face àquilo que imagino que o país vai precisar, e precisará de estabilidade, precisará de alguém que represente bem o Estado, precisará de alguém que assegure essa função de equilíbrio. Marcelo Rebelo de Sousa mostrou ser capaz de o fazer. Se correr mal, se não o fizer, cá estaremos. Se essa sua aposta correr mal, cá estaremos. Fica em risco o seu futuro no PS, ou não? Mas isso, se calhar, vai à minha conta dizer que eu isso não faço esta opção por taticismo, e não estou calado por taticismo. E acho que nesta eleição assumo com toda a clareza. Pegando aqui na deixa da Rita, não podemos desperdiçar esta oportunidade para perguntar precisamente sobre as suas pretensões ou não à liderança do PS. A vida interna do Partido Socialista parece um daqueles policiais onde existe um patriarca, neste caso António Costa, uma família aparentemente feliz, mas completamente disfuncional, e toda a gente espera ansiosamente pela herança. Diga-nos, já escolheu a arma do crime para tirar do caminho o Pedro Nuno Santos, ou vai esperar que ele faça a asneira sozinho? A ver, eu com a mesma... eu sei que é muito difícil que vocês acreditem, porque não acreditam. Não vão acreditar, mas é normal, faz parte do vosso papel não acreditar nisso. Mas eu não sonho com a liderança do PS, nem com a sucessão de António Costa. Acho que António Costa é um primeiro-ministro certo no momento do país, tem sido um excelente primeiro-ministro. Menos que mudem os estatutos do PS, não é eterno, é um líder eterno. Não é eterno, mas ainda está muito longe, muito longe da idade em que se lhe possa dizer que ele não deve meter os papéis para a reforma. Exatamente, para citar uma expressão que o próprio utiliza. Para terminar mesmo, queria que o Dr. Fernando Medina usasse aquela frase: nem que Cristo deixe a terra, serei líder do PS. Consegue fazer isso? Eu não sou católico, por isso teria que encontrar outra. Muito obrigado.